Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou Murilo Souza, estrategista de contas aqui do Google e atendo a vertical de apps há pouco mais de um ano. Para trazer esse conteúdo sobre as campanhas de aplicativo do Google para vocês, está aqui comigo a minha colega Natália Macedo. Vai lá, Tatá. Obrigada, amor. Bom, pessoal, meu nome é Natália Macedo, eu trabalho aqui no Google há um pouco mais de 5 anos, também sou estrategista de contas e eu atendo a vertical de finanças. Bom, hoje o nosso papo é sobre campanhas de app e a gente vai falar sobre como adquirir e engajar clientes por meio de uma estratégia de aplicativos. Bom, para começar o nosso papo, eu queria trazer aqui uma reflexão em alguns números do universo de aplicativos. Bom, há pouco mais de 10 anos, né, se a gente parar para pensar, o software ele fazia parte de um imaginário distante e do universo geek, né? Então, a gente não pensava muito sobre que tecnologia que estava ali por trás dos aparelhos, dos dispositivos, porque isso era muito relacionado, né, a códigos, programação, coisas relacionadas a um ambiente corporativo ou, de fato, um universo geek. Agora, né, em 2022, esse contexto ele é totalmente diferente, né? Então, a tecnologia ela é presente em praticamente tudo que a gente engaja, né? Então, quando a gente pensa aí em dispositivos, em aparelhos que a gente possui, isso fica muito claro, né? E o celular, o smartphone, ele foi o principal motivador dessa revolução, né? Então, a gente tem alguns números bem interessantes. Hoje, 6,6 bilhões de pessoas são usuários de smartphone, né? O que representa aí aproximadamente 84% da população mundial, né? Então, hoje, 84% da população mundial possui praticamente um mini computador ali, né, na palma da sua mão. Tem alguns outros números bem interessantes também. Até o final de 2022, a expectativa é que sejam distribuídos 1,4 bilhões de novos smartphones, né, até o final desse ano. E além disso, né, toda essa tecnologia que, obviamente, está aí impregnada, né, em smartphones, quando a gente olha também para outros aparelhos, a gente vê isso muito claro, né? Então, hoje a gente tem não só um smartphone, mas a gente tem o smartwatch, a gente tem smart TV, a gente tem o robô aspirador, né, que também consegue limpar a sua casa de uma maneira, né, mapear quais são os ambientes e fazer essa limpeza, ser ligado automático. Então, é fato que a tecnologia ela está presente, né, em muitos aparelhos que fazem parte aí do nosso convívio. E então, dentro desse contexto, né, o contexto atual é que qualquer usuário online hoje pode ter as melhores experiências de software e de hardware através de um aplicativo e de um smartphone, né? E quando a gente olha aí para Google Play, a gente está falando de mais de 3,6 milhões de apps que estão hoje disponíveis na Play e que os usuários eles podem, né, baixar esses aplicativos e realizar uma série de atividades, né? Então, isso faz com que os usuários eles consigam fazer uma série de coisas através desses aplicativos dentro de um smartphone. Falando um pouco de número de receita, a estimativa é que até 2023 seja gerada uma receita aí proveniente de apps de aproximadamente quase 1 trilhão de dólares, né? Então é um número astronômico e esse número ele vai representar um crescimento na casa aí dos 35% em comparação ao ano anterior, né? Nesse caso, 2021. Tem alguns outros números, né, quando a gente olha para smartphone que também são bem interessantes, e aqui eu queria só ressaltar o crescimento de 30%, né, um crescimento esperado também em relação a 2021, no uso médio, né, no uso diário médio de aplicativos por parte dos usuários. E aí quando a gente olha esse número descontado, o tempo em que as pessoas passam dormindo, a gente está falando aí de 1/3 do dia sendo usado, né, e gasto realmente as pessoas acessando e utilizando aplicativos, né? Então, aqui fica muito claro a importância do smartphone, né, e dos aplicativos que estão aí presentes nesses celulares. Então, diante disso, fica muito claro que hoje, para os anunciantes eles falarem com o consumidor, é preciso ter uma estratégia mobile first, né? Então, o celular ele realmente precisa ser colocado aí no centro das atenções e as estratégias elas precisam ser pensadas para esse dispositivo. Aqui só alguns outros números que comprovam ainda mais esse fato, né? Então,
Hoje, 99% dos usuários, né, conectados, eles acessam a internet via mobile. E aí, quando a gente está falando, a gente tem um número ainda de mais da metade dessas pessoas, né, que estão conectados, elas acessam a internet somente via mobile. Né? Então, mais da metade das pessoas conectadas acessam a internet só pelo celular. Quando a gente faz um recorte para as classes D e E, esse número ele é maior ainda, né? Então, 85% dessa população acessa a internet somente através do celular. Então, aqui fica muito clara a importância do celular e, obviamente, dos aplicativos, né, que são parte extremamente importante ali do smartphone para que as coisas aconteçam, enfim, para que a gente consiga, as pessoas estejam conectadas e utilizando diversos serviços. Bom, agora que eu comentei um pouco sobre esses números e o contexto de smartphone e de aplicativos, eu quero falar com vocês, de fato, sobre as nossas campanhas de aplicativo, as campanhas do Google, né, as soluções que a gente possui. Então, para começar, vamos falar sobre o básico de aplicativos. E o básico de aplicativo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as campanhas de aplicativo, elas são o que a gente chama de uma campanha universal, né? Uma campanha universal nada mais é do que uma campanha extremamente inteligente, né, que tenha muita automação por trás, né, na maneira como a estratégia e, de fato, a compra de mídia vai acontecer. E quando eu falo de inteligência, eu estou falando basicamente de machine learning, de aprendizado de máquina. Então, aqui é uma comparação, né? Numa campanha tradicional, né, como que a gente criaria uma campanha tradicional? A gente define ali algumas segmentações que são importantes, né? Então, eu quero entregar para pessoas apenas do gênero feminino no Brasil todo, para um dispositivo X, e pessoas que tenham interesse, por exemplo, em produtos pet. Né? Então, através dessa campanha, através dessas segmentações, o algoritmo ele ia, então, pegar esses sinais, né, e formar uma série de combinações e identificar aí dentro do universo né, que são as pessoas que faz sentido essa campanha impactar, mostrar o anúncio, porque essas pessoas elas têm uma afinidade com o objetivo, né? São pessoas que estão propensas a realizar uma ação que a gente deseja. Nas campanhas de app, essa lógica ela é quase que o contrário. Então, a gente não fala para o sistema, né, quais são as características das pessoas que eu quero impactar, a gente fala qual que é o meu objetivo de negócio. Né? Então, meu objetivo é impactar pessoas que não possuem o app, vão baixar esse app e realizar alguma atividade, o meu objetivo é impactar pessoas que vão comprar um produto, que vão abrir uma conta no meu banco, né? Então, qual que é o objetivo? Então, primeiro a gente informa o objetivo para a campanha, e aí, de acordo com esse objetivo, a própria campanha, então, vai recolher ali sinais e fazer combinações, né, que vão ajudar ali o sistema, né, o algoritmo, entender quem são as pessoas mais propensas a realizar o nosso objetivo de negócio. Então, quando a gente fala de campanhas de aplicativo, a gente está falando de campanhas que são extremamente inteligentes, automatizadas, né, que vão buscar as pessoas mais propensas a realizar o nosso objetivo de negócio. E aí, obviamente, que faz parte dessa inteligência, né, e dessa lógica como um todo, para que a gente consiga encontrar as pessoas certas, que essa seja uma campanha que a gente chama de uma campanha cross-propriedades, né? Então, a campanha de app, ela é uma única campanha que entra em vários inventários, né? Então, os anúncios de app, eles aparecem nos resultados de pesquisa, eles aparecem na loja, né? Eles aparecem nos vídeos, né? Ou seja, em YouTube, no inventário de discovery e também na rede de display. Então, isso permite com que a gente acesse todos esses inventários atrás da pessoa, né, das pessoas que estão ali, que são as pessoas ideais e mais propensas a realizar o nosso objetivo. Dito isso, a gente tem duas campanhas, né, duas possibilidades de campanha quando a gente está falando de campanha de aplicativo no Google Ads. A primeira delas, que é uma campanha que a gente chama de ACI, App Campaigns for Installs, é uma campanha com foco em aquisição de usuários, né? Ou seja, essa campanha ela vai sempre impactar pessoas que não possuem o app instalado,
Então, ela é uma campanha extremamente automatizada, onde a gente não vai fazer nenhuma segmentação em relação a interesse, a audiência, né? Basicamente, a gente vai definir o nosso objetivo de negócio, colocar a nossa região de segmentação, e o algoritmo vai identificar, então, dentro dessa segmentação macro, quem são os usuários que não possuem o nosso app e que são importantes e interessantes para o nosso negócio. A outra campanha que a gente tem é a campanha de engajamento, que a gente chama de ACE, App Campaigns for Engagement. Essa campanha, ela é uma campanha que vai necessariamente impactar as pessoas que já possuem o app, né? Então, a campanha de ACI, de instalação, o foco é a aquisição de novos usuários, pessoas que não possuem o app, e a campanha de engajamento, então, vai focar em pessoas que já possuem o app, e aí a gente pode fazer uma série de estratégias dentro, né, para essa base, né, pensando em maximizar o lifetime value do aplicativo, reduzir o churn, né, reduzir a desinstalação, né, e de fato conversar e reengajar com a nossa base de usuários, de pessoas que possuem o app. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o que são campanhas universais, né, e os tipos de estratégia, vamos falar sobre estratégia de lance, quais são as possibilidades que a gente tem. O principal, antes de mais nada, é a gente alinhar a estratégia de lance de acordo com o nosso objetivo. Então, o que a gente precisa é entender qual é o nosso objetivo, né? Então, qual é o objetivo eu quero fazer uma campanha de app, eu quero promover o meu app. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é trazer instalações dentro de um custo específico. Então, por exemplo, eu preciso do maior número possível de instalações, mas esse custo por instalação ele não pode me custar mais do que R$2. Ou o meu objetivo é maximizar o volume de instalações, porque meu app é um app novo, eu acabei de fazer um lançamento, então eu não estou tão preocupado agora com o meu custo unitário, meu custo por instalação, porque eu quero atingir o máximo, né, trazer o máximo de conversões de instalações dentro da minha verba. Ou eu tenho uma ação muito clara e muito específica que eu quero que o usuário realize no meu app. Então, por exemplo, eu preciso trazer pessoas que vão fazer a compra de um produto no meu aplicativo, né? Ou que vão fazer ativação de uma conta. Enfim, né? Também a gente pode ter esse objetivo, né? De uma ação específica dentro do app, não só um objetivo de instalação pura. Ou indo mais além, né? A gente também, o anunciante, ele pode ter um objetivo de ter uma meta específica de rentabilidade, né? De retorno para aquele investimento, né? Que é o que a gente chama de ROAS, né? Que é o retorno em cima do investimento feito. Então, a primeira coisa é pensar qual que é o objetivo que a gente tem em relação a essa campanha. Uma vez que a gente pensou em relação a esse objetivo, a gente tem aqui estratégias de lances que são alinhadas para cada um desses objetivos. Então, no caso de onde eu quero volume de instalação, e eu estou preocupado, ou seja, me importa, e é um objetivo, o valor que eu quero pagar para trazer aquela instalação, a gente tem que criar uma campanha de instalação, onde a minha estratégia de lance ela vai ser por target CPI, né? Ou seja, uma meta de custo por instalação. Se eu não estou preocupado com esse custo unitário, a gente pode ir para uma estratégia de maximizar conversões, ou seja, maximizar o volume de instalações. Aí a gente tem algumas outras estratégias, né? Então, se a gente quer instalação mais de pessoas mais propensas a realizar uma instalação, né? A gente coloca uma estratégia, a estratégia ideal seria a estratégia de target CPI. E aí, quando a gente fala especificamente de ações que acontecem dentro do app, ou seja, eu quero trazer a instalação, né? Eu quero impactar pessoas que não possuem o meu app, mas eu quero que essas pessoas elas realizem ações específicas dentro do meu app. Aí a gente vai, então, para estratégias focadas em conversão. Então, o Target CPA. Então, nessa estratégia, a gente vai definir uma ação, qual é a ação, né? A ação sucesso, que a gente espera que esse usuário faça no nosso app, e qual é o valor meta, né, que eu estou disposto a pagar, que é meu objetivo ali para essa ação específica. Então, nesse cenário, a estratégia de lance é uma estratégia de Target CPA. E aí, quando a gente está falando de rentabilidade, né, de olhar para valor, então eu invisto R$1, eu espero que esse usuário ele me traga R$5 de retorno para esse investimento
feito, né? Nesse caso seriam ROAS de 5, a gente define a estratégia que é o TROAS, o Target ROAS, onde a gente vai definir essa meta de ROAS para aquela campanha. É super importante a gente, além de pensar no objetivo, na estratégia alinhada com esse objetivo, a gente também configurar a meta corretamente. Então, tem 2 pensamentos que a gente precisa fazer. Se a meta ela é muito baixa, a campanha ela não vai ter muita escala, né? Porque ela não vai ter ali flexibilidade suficiente para encontrar usuários, e com isso ela fica uma campanha muito pequenininha que não traz muita escala, né? E aí não é muito estratégico, não faz muito sentido uma campanha que não escala, né, que não tem volume. Já se a meta ela for muito alta, ou seja, se o lance ele for muito agressivo, vai acontecer o contrário. Então a campanha ela pode acelerar muito, escalar demais, e aí o que acontece, a gente acaba abrindo muito esse universo e a gente pode aí acabar impactando usuários com uma probabilidade menor de conversão e isso acaba encarecendo o custo unitário da campanha, né? Então a gente sempre tem que encontrar o equilíbrio entre não definir um valor que seja muito baixo, né? Que seja pouco competitivo e também não definir um valor que seja muito alto e que vai trazer uma escala e um encarecimento do custo aí para a campanha. A gente tem, quando a gente está falando de lances e orçamento, a gente tem uma série de melhores práticas que são bem importantes que sejam seguidas para que a campanha ela tenha ali um desempenho, né, uma boa performance, principalmente no começo, quando a gente cria a campanha. A campanha de app, pelo fato dela ser super automatizada, os lances e os orçamentos, eles são gatilhos ali, variáveis super importantes para o desempenho da campanha. Então é bem importante que a gente siga aqui ao máximo essas melhores práticas. Então, falando especificamente de orçamento, né? O orçamento diário ele deve permitir, no mínimo, 100 instalações, ou quando a gente está falando de uma campanha que está otimizando para um evento, que é a campanha de Target CPA, ou a campanha de Target ROAS, o orçamento deveria permitir, no mínimo, 20 eventos por dia, para que o algoritmo ele tenha um volume mínimo, né, de instalações ou de eventos, para que ele consiga ter um aprendizado num período relativamente curto, né? Então, se a gente tem um orçamento que nem permite com que a campanha traga 100 instalações ou 100 ações por dia, essa campanha ela vai ter um aprendizado muito demorado, né? E os resultados não serão tão bons. Então, é legal fazer essa continha antes de ligar. Outra coisa, não fazer alterações de lances nem orçamentos antes das 100 primeiras conversões e da primeira semana inteira, quando a gente está falando de campanhas novas. Então, a minha campanha nova, a primeira semana a gente não deveria fazer nenhuma alteração de orçamento nem de lance. E aí também, né, quando essa campanha ela já tem um histórico, o que a gente recomenda é que as alterações elas sejam feitas a cada 100 conversões, tá? Que a gente respeite aí esse número, para que a gente não faça alteração antes que o algoritmo já tenha aprendido com a última mudança. O que mais? Definir um lance de CPA muito alto vai fazer com que a gente tenha um ganho de escala mais rápido, muito alto não, desculpa, um CPA mais alto vai fazer com que a campanha tenha um ganho de escala mais rápido, o que é bem legal e faz muito sentido quando a gente está falando de campanhas novas, né? Então, o máximo que a gente conseguir acelerar o aprendizado da campanha quando ela é nova é o ideal. Então, uma recomendação é definir um lance aí entre uma vez e meia e 2 vezes maior do que a meta de CPA. Então, minha meta no final, minha meta final eu quero mirar em R$1. Se no começo da campanha a gente puder definir uma meta entre R$1,5, R$1,50, R$2 seria o ideal para a gente ganhar a escala, depois a gente reduz esse número. Outra coisa bem importante, né? Campanhas automatizadas, a gente ficar fazendo muita alteração, isso também não é legal. Isso acaba trazendo uma instabilidade para a campanha. Então, o que a gente recomenda? Fazer alterações de até 20% e que essas alterações não sejam em períodos curtos, né? E que não seja de uma forma frequente. Então, preciso aumentar ou diminuir lance, o orçamento, tentar fazer isso respeitando esses 20%. Também são esperadas flutuações, né? No início da campanha, a campanha está aprendendo, a campanha está testando inventário, está impactando pessoas, né? Entendendo ali padrões e tudo mais, então é totalmente esperado flutuações no início da campanha.
E, por último, campanha de iOS, o que a gente recomenda é que definir um lance um pouco mais alto do que campanhas de Android. Então, a nossa recomendação é que os lances para iOS seja uma vez e meia maior em comparação ao lance para Android. Bom, uma ferramenta muito legal que a gente tem para entender essa relação entre orçamento e lance ideal é o Performance Planner, o planejador de desempenho. Essa é uma ferramenta que faz previsões de campanha, de resultado, e através dela a gente consegue então entender qual que é o CPA ou CPI ideal para um determinado investimento e o contrário também, né? Então, qual que é o meu investimento ideal para uma meta X? Né? Então, por exemplo, para o próximo mês, a minha ideia e a minha expectativa é que eu invista 50% a mais com a minha campanha de instalação. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse valor projetado, né, colocar na ferramenta e entender qual que é o CPA ideal para este investimento, né? E aí o sistema então vai trazer essa previsão de CPA ideal e também uma estimativa de conversões, né, de acordo com esse investimento. Então, aqui a dica é que vocês utilizem bastante essa ferramenta, porque ela dá bastante previsibilidade para a gente e dá um embasamento sobre qual que é o meu valor ideal, seja um investimento ou seja um CPA, né, de acordo com o meu planejamento. Bom, pessoal, vamos entrar agora na parte de criativos, que também é extremamente importante para campanhas de aplicativo, né? Então, de novo, né, campanhas de aplicativo, como elas são extremamente automatizadas, os recursos que a gente tem ali de otimização, eles são muito importantes. Então, é muito importante que a gente siga as melhores práticas, sejam melhores práticas de configuração de campanha, de criativo, enfim. Aqui, antes de mais nada, vamos entender a definição de criativo em campanhas de app, campanhas automatizadas. Quando um criativo numa campanha de app, ele é um criativo que ele é formado pela ferramenta, né, pela máquina. Então, a gente não sobe um criativo, um anúncio completo, a gente sobe recursos criativos, e aí o sistema vai formar anúncios, né, de diferentes formatos, né? Então, e até isso acontece porque a campanha de app, ela, como a gente acabou de ver, ela acessa inventários de canais diferentes, né? Então, ela vai acessar resultado de pesquisa, ela vai entrar em vídeo, em Discover, enfim. Então, como ela entra em inventários diferentes, o anunciante sobe recursos criativos e o sistema, então, forma os anúncios, os criativos, a partir desses recursos que foram colocados na ferramenta. Aqui fica mais claro, né? Então, como que esses criativos eles são formados, né? Então, o anunciante ele fornece texto, ele fornece imagem, ele fornece vídeo. Também é possível com que o sistema pegue automaticamente imagens da Google Play, e aí o sistema então faz a mistura desses recursos e forma os anúncios, os criativos, de acordo com o inventário que vai ser acessado. Bom, então, nas campanhas de aplicativo, quem escolhe qual a mensagem que vai ser mostrada para determinado usuário é o próprio algoritmo, né? É a ferramenta. Então, aqui é muito importante que a gente tenha uma variedade de mensagens, né? Uma variedade criativa para que o algoritmo ele tenha muitas possibilidades para entender qual que é o melhor criativo, a melhor mensagem para se mostrar para determinado usuário. A forma que a gente tem para fazer essa diversificação é através de grupos de anúncios, né? Então, é muito importante que a gente tenha grupos de anúncios diversificados. Não tem uma regra nem um número, né? Então, todo anunciante deveria ter 5, 10, 15 grupos de anúncio. Não existe isso, porque isso vai variar muito de acordo com a vertical. O que a gente recomenda é toda aquela mensagem, ou produto, ou serviço, né, ou uma vantagem competitiva, enfim, tudo aquilo que é um diferencial que você sabe, né, que existe sobre o seu produto ou serviço, aquilo deveria estar retratado na sua campanha através de grupos de anúncio. Né? Então, aqui nesse exemplo de food delivery, a gente poderia ter grupos de anúncios, obviamente, né, separados ali por tipo de comida, então fast food, hambúrguer. A gente deveria ter um grupo genérico, um grupo de promoção. Então, a ideia aqui é como que eu diversifico os meus grupos de anúncio de maneira que, né, tudo aquilo que é importante para o meu negócio esteja sendo comunicado. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra como que
a variedade criativa, né, e isso, como eu acabei de dizer, acontece através de grupos de anúncio, como que isso realmente impacta positivamente na performance da campanha. Então, se eu tenho um único grupo de anúncio, né, e aí essa linha laranja no primeiro gráfico aqui seria o número de instalações que a gente tem ao longo do tempo quando a gente tem um único grupo de anúncio. Então, o que acontece? Quando eu coloco esse grupo de anúncio no ar, obviamente a gente consegue trazer muita instalação, a gente impacta muitas pessoas, mas a tendência é que esse número ele caia com o passar do tempo, porque essa mensagem ela já atingiu ali, né, um número, ela não consegue conversar com muitas pessoas, né, ela não é uma mensagem interessante para muitas pessoas, então ela acaba entrando numa estabilidade. Quando a gente cria a rotina de subir grupos de anúncios, né, linhas criativas diferentes e também otimizar os recursos criativos existentes, a gente vê que essa subida, né, essa curva, ela vai acontecendo à medida em que essas alterações elas vão sendo feitas, né? Por quê? Porque novas linhas criativas, elas engajam com pessoas diferentes, então a gente consegue trazer mais alcance para a campanha, né? E aí, obviamente, que trazer mais alcance para a campanha acaba resultando em mais instalações e mais, né, uma performance melhor. Então, é bem importante que a gente trabalhe aqui os grupos de anúncio nas campanhas de aplicativo. Aqui a gente consegue ver um mix ideal de recursos criativos para campanhas de app. Então, a gente, né, como a gente acabou de ver, a gente sobe recursos criativos e o algoritmo, então, mistura, né, forma um anúncio misturando esses recursos criativos. Então, quando a gente está falando dos recursos criativos disponíveis para uma campanha de aplicativo, a gente está falando de texto, a gente está falando de imagem, de vídeo e de HTML5. Obviamente que existe um limite de recursos que podem ser utilizados, então textos são 10 textos, sendo 5 títulos 5 descrições. Imagem, a gente pode fazer o upload de até 20 imagens, 20 vídeos e 20 recursos em HTML5. E, obviamente, que o ideal é que a gente consiga sempre dar o máximo de flexibilidade e possibilidade para o algoritmo. Então, se a gente conseguir atingir esses limites, seria ideal, né? Super legal, porque a campanha ela vai ter bastante recurso ali para teste, enfim, né? Para trazer uma escala sustentável para a campanha. Aqui a gente trouxe para facilitar, né? Então, os números máximos eles são os ideais, mas a gente sabe que acaba sendo um pouquinho complicado da gente conseguir todos esses números, então a gente trouxe aqui algumas recomendações, né, de como que a gente conseguiria trabalhar. Texto é fácil, né, são 5 títulos e 5 descrições. Imagem, tanto para campanhas de instalação quanto de aplicativo, o principal é que vocês tenham imagens nos 3 formatos que a gente tem disponível, e a mesma coisa para vídeo, né? Vídeo acessa um inventário super diferenciado, um inventário bastante grande, então é extremamente importante que todas as campanhas, os grupos de anúncio de app, eles contenham recursos de vídeo, e esses recursos também precisam ser em 3 formatos, né? Então, formato retrato, formato quadrado e formato paisagem, né? Porque a gente consegue realmente trazer o máximo de alcance para a campanha. Então, aqui nesse slide a gente tem um checklist dos formatos recomendados para as campanhas de app. Também é bem importante a gente ter esse cuidado em relação às boas práticas da imagem mesmo, né, da qualidade da imagem. Então, a resolução, né, ela precisa ser uma resolução boa. O call to action, ele não é recomendado em campanhas de aplicativo, por quê? Porque o próprio sistema ele já vai ter ali, né, de acordo com a campanha, se for uma campanha de instalação, ele já vai ter, baixa o app, né, então o próprio sistema, na hora que montar esse anúncio, através dos recursos, ele já vai adicionar um call to action que vai direcionar o usuário ali para a ação esperada. Então, se a gente coloca um call to action na nossa peça, um botão, alguma coisa assim, além de poluir a imagem, a gente vai ficar com uma mensagem também duplicada, né, não faz sentido. E aí, também a parte de texto, né? Como a gente tem um campo específico para texto, né? O texto é um recurso que a gente precisa adicionar, a gente também não recomenda que a mensagem tenha texto. Então, a ideia aqui é que a mensagem a imagem por si só, ela passe a mensagem que a gente espera, numa boa qualidade, numa boa resolução. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de celular, né? Então, o espaço ele não é grande, né? Então, também colocar texto na imagem, ele acaba não dando leitura, fica um anúncio feio. Então,
não faz sentido, tá? Então aqui é sempre importante, além da gente olhar ali, né, para a quantidade de recursos e formatos específicos, né, de ter texto, ter imagem, ter vídeo, a gente também não descuidar dessa parte aqui mais qualitativa, que é a parte da qualidade das imagens. Na própria ferramenta, no próprio Google Ads, o sistema ele vai dar uma classificação para a qualidade do grupo de anúncio. Então, de acordo com os recursos que foram adicionados ao grupo de anúncio, então os textos, né, texto aí dividido entre título, descrição, imagem, vídeo, quantidade de vídeos, formatos que estão sendo utilizados, eu tenho formato paisagem ou não tenho, enfim. O próprio sistema, em tempo real, ele vai dando ali, ele classifica qual que é a qualidade daquele grupo de anúncio. Então, essa qualidade ela vai de ruim a excelente, e aí, além, né, de classificar esse grupo de anúncio, de acordo com os recursos utilizados, o sistema ele vai apontar o que precisa ser melhorado para a gente aumentar essa qualidade. Então, é super importante que a gente fique de olho nesse recurso, né, que a gente busque aí sempre ter grupos de anúncio com uma qualidade excelente, né, ou no mínimo boa, né, então sempre buscar ali ficar nessas duas classificações, quando a gente está falando de uso dos recursos criativos. Também é super importante com que a gente crie a rotina de otimizar os recursos criativos. Então, também na ferramenta, a gente consegue acessar um relatório que vai mostrar qual que é a performance do recurso criativo específico que está sendo utilizado ali naquele grupo. Então, por exemplo, eu tenho 3 imagens no formato paisagem. Ele vai dizer para a gente qual que é a performance relativa desses recursos, né? Então, dessas 3 imagens, a imagem B é a que tem a melhor performance e a imagem C tem uma performance baixa, uma performance ruim. Então, o sistema já conseguiu entender, né, e classificar a performance desse recurso criativo como ruim. Então, o que a gente tem que fazer é entrar numa rotina de otimização, de trocando os criativos com baixa performance para criativos novos, né, que serão testados e que aí a gente vai conseguir avaliar a performance desses novos recursos. Aqui também, né, é bem importante que a gente tenha um olhar específico para campanhas, para vídeo, né? Então, na hora que a gente for tanto criar vídeos e também, né, fazer o upload, enfim, o uso de vídeos nas campanhas de aplicativo, é legal a gente seguir esse checklist. Vou passar só alguns pontos aqui, né? Eu já comentei sobre a importância da gente ter os 3 formatos de vídeo, então formato paisagem, retrato e quadrado. Isso é extremamente importante, né? A gente consegue acessar inventários diferentes e as pessoas usam, né, o celular de maneira diferente. Então, garantir que a gente tem esses 3 formatos faz com que a gente tenha um alcance bastante grande. Falando especificamente de criação de vídeo, é super importante com que a gente consiga captar a atenção do usuário nos 5 primeiros segundos, né, para a gente evitar que o usuário ele pule o vídeo, né, que ele não engaje com o nosso anúncio. Outra coisa super legal também, a gente ter vídeos de durações diferentes, então o que a gente recomenda é ter vídeo de 15 e de 30 segundos, e também ter essa rotina de renovação dos vídeos, né, assim como a gente falou sobre trocar os criativos que estão com uma performance ruim, também é muito legal se a gente consegue aí renovar os criativos de vídeo. A gente faz uma recomendação que isso seja de 2 em 2 meses, seria um número legal da gente fazer essa renovação. Pessoal, agora eu vou passar a bola para o Murilo, que vai falar com vocês um pouquinho sobre mensuração e outros temas aqui de aplicativo. Legal, super obrigado pelas informações, Tatá. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre mensuração aqui para as campanhas de aplicativo. Para começar, a gente gosta de comparar, né, como que é a atribuição de web versus a atribuição em app. Então, quando a gente está falando de campanhas web, a gente está familiarizado com termos, né, como cookies, pixel tags colocadas no website, até mesmo acompanhamento de parâmetros por URL. Quando a gente vai para o universo de app, 2 fatores fundamentais são usados para a gente fazer a mensuração. Primeiro, o identificador de device, no caso de Android, o Edge ID, e se for iOS, o IDFA. E também os SDKs, né? Então, toda atribuição no universo de aplicativo
é feita com base nos SDKs, que são os Software Development Kits, que a gente vai falar um pouquinho agora aqui também. Ok, sabendo disso, como eu posso, então, mensurar as conversões e instalações para as campanhas de aplicativo? Primeira solução que a gente tem é o link da Google Play com a conta do Google Ads. Segundo recurso é o recurso do próprio Google, que é o Firebase Analytics, que é onde a gente tem mais facilidade para compartilhar dados. E a gente tem uma solução third party também, que são os parceiros de atribuição de app. Dentre eles, a gente tem alguns como Tune, Branch, Kochava, AppsFlyer, Adjust, dentre outros. Ok, sabendo que essas são as minhas soluções, quais tracks estão disponíveis, né, dentro de cada uma delas? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Então, quando a gente está olhando apenas do link, né, da conta da Google Play com a conta do Google Ads, a gente não precisa de SDK, então, né, o Software Development Kit implementado dentro do app. É uma solução gratuita, só que a gente também não consegue mensurar conversões apenas em install. Então, quando a gente tem a mensuração através de Google Play, a gente fica limitado a fazer apenas as campanhas de ACI, App Campaigns for Install, como a Tata comentou. Quando a gente vai para a Firebase, a gente precisa do SDK implementado. É uma solução gratuita e a gente consegue, com essa solução, o desenvolvimento de campanhas de ACI, campanhas de ACI focadas em ação e target ROAS, e também as campanhas de engajamento. Quando a gente está falando aqui dos terceiros, né, então do third party SDK, a gente precisa ter implementado dentro do aplicativo. A gente tem as versões pago ou freemium e a gente consegue fazer também campanhas de instalação, ações e engajamento. Então, notem que uma das vantagens aqui, já falando de Firebase, é que a gente consegue, tem a opção de usar o Target ROAS, que é uma estratégia que a Tata comentou também. Agora, alguns exemplos de caso, né? Então, quais são as ações que a gente pode mensurar para utilizar dentro das campanhas de aplicativo? Então, a gente trouxe exemplos aqui de 3 verticais. Primeiro aqui, né, quando a gente fala de varejo ou apps de classificados, a gente consegue traquear desde a primeira abertura do app, pesquisa de itens também, até adicionar um item no carrinho ou finalizar uma compra ou assinatura. Quando a gente já vai aqui, por exemplo, para apps de viagens, né, a gente também pode traquear desde a primeira abertura, pesquisa por algum um destino interessante, lista de desejos, né? Então alguns destinos que podem ser salvos pelo usuário dentro do app, até também o checkout e a compra da passagem, né, por exemplo. Quando a gente vai aqui em apps financeiros, também a gente tem as ações mais iniciais, né, como abertura, um registro, e a gente também pode traquear eventos como uma ativação após inatividade, ou também adicionou um depósito, ou finalizou a compra ou assinatura de algum recurso. Então, a gente tem bastante espaço e é interessante que a gente consiga mensurar o máximo de eventos possível dentro da jornada do usuário. Agora, algumas boas práticas, né? Então, a gente recomenda que a gente mensure, né, pelo menos 5 eventos dentro do funil, quanto mais, melhor, como comentei. Aqui, o ideal, né, é que a gente tenha pelo menos 50% aí da jornada coberta, mas quanto mais eventos a gente tiver, melhor vai ser para a otimização da campanha. Quando a gente olha aqui em sinal de frequência de dados, né, a recomendação é que esses eventos tenham pelo menos, né, 10K hits por dia para cada 3 eventos, então é um bom sinal de frequência de dados aí para a plataforma. E também, por fim, aqui a gente sempre recomenda um evento para a otimização da campanha. A gente pode selecionar outro evento para otimização, mas o ideal é que a gente coloque em outra campanha, porque a gente não recomenda rodar mais de uma campanha para a mesma audiência e para o mesmo aplicativo. Então, se a gente for utilizar outro evento, o ideal é que a gente segmente uma audiência que esteja de acordo com a etapa do funil do evento. Segunda boa prática que a gente queria trazer para vocês. Então, o primeiro ponto é sobre a janela de conversão, né? É interessante a gente definir uma janela maior do que a instalação e também que seja uma janela onde a gente consiga capturar o maior número possível de eventos relevantes, até para a gente conseguir alimentar a plataforma com esses dados. Outro ponto também é sobre a contagem de conversões. Então, quando a gente importar uma conversão para dentro do Google Ads, a gente consegue configurar, então, essa opção de contagem. Então, isso pode variar
seja contando o primeiro evento, né? Então, se o usuário fizer esse evento, só conta uma vez, ou se for um evento recorrente, ele pode contar todas as vezes que o usuário realizar esse evento. Isso vai variar muito de aplicativo para aplicativo, de jornada para jornada, então o ideal é que a gente selecione aqui o que esteja mais alinhado com o perfil do app. Outro ponto super importante também é o relatório de conversion lag. Então, muitas das vezes a gente sabe que existe um delay desde a interação com o anúncio até a conversão ocorrer de fato. Então, a gente sabe que é super importante considerar esse delay na hora de avaliar a performance. Então, dentro do próprio Google Ads, a gente já consegue ver uma estimativa de eventos que ainda estão por cair. Isso pode influenciar no resultado ali de CPI, CPA ou ROAS. Então, o ideal é que a gente use essa estimativa disponível na plataforma, e se a gente não tiver, em alguns casos, o ideal é que a gente retire esse período para a gente não ser injusto na hora de comparar e avaliar ali a performance da campanha. Legal, então isso é o que a gente tem para mensuração dentro do universo de app. Agora vamos falar um pouquinho de engajamento, que são as ACEs, App Campaigns for Engagement. É super importante, né? Então, como a Tatá trouxe lá no início, que a gente alinhe muito a nossa estratégia, nosso objetivo de marketing com o que a gente espera das campanhas de aplicativo. Então, aqui a gente tem o ciclo, né, de um aplicativo híbrido, e conforme a gente vai ganhando base instalada e avançando em maturidade, começam a surgir algumas perguntas, né? Então, como que eu consigo manter os usuários engajados? Como eu consigo reativar os usuários que são valiosos? E é por isso que a gente tem aqui as App Campaigns for Engagement, para a gente conseguir avançar nesse ciclo de maturidade e conseguir trabalhar muito bem a base instalada que a gente tem para o app. E aqui alguns dados que a gente trouxe, né, para compartilhar com vocês, que justificam a importância de a gente trabalhar esse tipo de campanha, é que 75% dos usuários que baixaram um aplicativo, muitas das vezes esqueceram que tinham o app no dispositivo. Outro ponto também é que 37% das instalações permanecem com o uso do app após 7 dias. E também, outro dado super interessante é que 52% dos clientes existentes, né, investem mais em compras no aplicativo do que os novos. Ou seja, é super importante a gente trabalhar a base instalada que a gente tem do app. Outro ponto também que o reengajamento, né, é importante muitas das vezes para influenciar na taxa de retenção. Então a gente consegue ver resultados positivos no mundo inteiro, né, mas focando aqui na região da América Latina, quando a gente compara ali, né, então um período de 8 semanas, a gente consegue notar que os anunciantes que investem, né, em campanha de engajamento conseguem ter uma retenção maior do que 64% dentro desse período, o que é um número super relevante. E também, né, da mesma forma que a gente tem vários recursos de inventário criativos também para como as campanhas de instalação, a gente também conta com machine learning, um inventário super amplo também para as campanhas de engajamento. Então, esse é um recurso super valioso que essas campanhas possuem. E também um ponto interessante para ganho de performance, né? Então, como a gente viu, é super importante a gente ganhar volume, mas também não deixar de reengajar os usuários que a gente já trouxe para dentro do app. Então, as campanhas de engajamento podem ajudar muito bem nesse objetivo. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, como que a gente consegue impulsionar as ações do usuário depois que ele já baixou o app? Então, aqui um primeiro exemplo é a ativação. Através das campanhas de engajamento, a gente pode trabalhar um usuário que instalou o aplicativo, mas ainda não se inscreveu ou não realizou determinada ação. Retenção, então, quando a gente tem o objetivo de fazer o usuário repetir transações ou renovar, né, se for algum aplicativo que possua assinatura. Reativação, então, usuários que não usaram o aplicativo nos últimos 30 dias, né, ou se for outro período para ser considerado inativo, então a gente pode usar a campanha de engajamento para compartilhar novos recursos ou dar um novo motivo, né, que justifique a volta do usuário. E também remarketing, né, a gente consegue adicionar os feeds nas campanhas de aplicativo, então, muitas das vezes para fazer o usuário concluir uma ação que não terminou, ou também voltar e realizar novamente, se for possível, se fizer sentido. Então, tendo isso em vista, né, quais são os 3 requisitos mínimos aqui que a gente tem para a gente conseguir começar a utilizar as campanhas de engajamento?
Primeiro, o Deep Link, então as campanhas de engajamento são compatíveis com Universal Link, se for iOS, ou App Link, se for Android. A gente pode usar Custom Skin também. Só que o Google Ads, além desse, né, não suporta nenhum Deep Link que utilize a solução de redirect. Audiências também. Então, quanto maior for o público, mais fácil é de alcançá-lo com eficiência. Então, a gente recomenda que quando a gente for trabalhar, né, as audiências dentro dessa base, que as audiências tenham pelo menos mais de 100 mil devices, e a gente pode utilizar as audiências importadas dos App Tracker. A gente tem essa compatibilidade no Google Ads também, mas a gente pode criar as audiências com base nos eventos, usando o Audience Builder da própria plataforma do Google Ads. E mensuração, né? Então, como a gente está falando aqui com usuários que já têm o app, é fundamental que a gente ative o acompanhamento de conversões. A gente precisa traquear os eventos que acontecem lá dentro. Para isso, a gente precisa usar aquelas soluções que a gente trouxe na parte de mensuração, como Firebase ou outro App Tracker. E, de novo, quanto mais eventos a gente conseguir traquear aqui, melhor para a performance da campanha, e também para a gente conseguir ter mais alavancas de ativação na hora de trazer as campanhas de engajamento para performance em marketing. Bom, falamos então sobre as campanhas de engajamento, e um dos requisitos para a campanha são os Deep Links. E os Deep Links têm um fator muito importante, não só em campanhas de engajamento, mas como em campanhas web também. É disso que a gente queria falar um pouquinho aqui com vocês. Então, como funciona, né? O que são os Deep Links? Nada mais são do que links diretos para direcionar o usuário para o aplicativo, caso ele já tenha o aplicativo instalado, né? Então, um exemplo, se um usuário é impactado por um anúncio de search ou display, no caso, se ele já tiver o app, quando ele clica no anúncio, se a gente tiver o Deep Link também, ele já é direcionado direto para dentro do aplicativo. E não precisa ser necessariamente para a home do app. A gente pode direcionar esse usuário para um momento final, ou uma página mais perto da conversão ali dentro do aplicativo. Isso é importante porque a gente reduz a fricção na jornada do usuário, e a gente costuma ver uma melhora na taxa de conversão também. Então, os Deep Links são super importantes para isso, do ponto de vista do usuário. E quando a gente traz isso para campanhas web, a gente também consegue mensurar, né, quais são os valores. Então, quantas conversões são realizadas dentro do app. Super importante a gente ter essa visão cross-canais, né? Então, app e web. E também a gente consegue usar essas conversões nas campanhas de web para dar lance. Então, isso é super importante. A gente pode ter aumento de volume, melhor em CPA, etc. Então, quais são os tipos de Deep Links que a gente tem hoje? Então, como comentei no slide anterior, App Links e Universal Links. App Links para Android, Universal Links para iOS. Nesse caso quando a gente quer integrar, né, entre web e app, a gente só consegue utilizar esses dois. Os Custom Schemes a gente só consegue usar para engajamento, mas eles não são compatíveis com web campaigns aqui nesse caso. E, de novo, o Google Ads não suporta, né? Então, App Links, Redirects ou Firebase Dynamic Links tem que ser somente esses tipos que a gente já comentou aqui. E um case super legal que a gente gostaria de dividir com vocês é de um cliente aqui de Web Motors que conseguiu trazer 37% mais leads e melhorar em 16% a taxa de conversão quando eles implementaram os Deep Links nas campanhas de search deles. Então, além desse resultado, né, a gente também conseguiu ver um aumento de 44%. Então, foi um aumento de 44% em taxa de conversão, aumento em leads. Então, a gente conseguiu diminuir também 26% o CPA médio das campanhas de search. E também a gente conseguiu, com a boa performance, trazer 45% mais revenue vindo das campanhas de search. Então, quando a gente conseguiu juntar as jornadas, foi super interessante, e o cliente conseguiu ver resultados bastante expressivos aqui também. Pessoal, é isso. Super obrigado pela atenção, por terem nos acompanhado até aqui. A gente pede, por favor, para vocês responderem a pesquisa de satisfação que está aparecendo na tela agora para vocês. Isso é super importante para a gente conseguir trazer conteúdos cada vez mais relevantes aqui para o Google Academy. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.